candidatura a Flávio Bolsonaro, como é que ele se apresenta? O problema dos Bolsonaro é tentar sempre ter a confiança do Centrão. Né? Eles têm voto, mas eles não têm a confiança do Centrão. O Centrão não define, na verdade, quem vai ser eleito. Né? A gente já sabe disso. O Centrão não conseguiu, por exemplo, impor o Tarcísio de Freitas como candidato da direita. E justamente todo o esforço do Flávio qual é? Tentar se apresentar, a direita que eu estou falando, o Centrão, tentar se apresentar o Centrão como alguém confiável. Todo o esforço dele é nesse sentido. Para quê? Para poder ter os palanques, né? Para poder ter os apoios políticos necessários à eleição dele. Agora, e aí vem o governo Flávio Bolsonaro, aparentemente, o que ele está propondo para o Centrão, a gente não sabe como é que vai ser, enfim, lá na frente, mas é o seguinte, eu vou governar o Brasil como o meu grupo governa a Alerj, governa o Estado do Rio de Janeiro. E é uma coisa curiosa, porque quando você olha para fora do país, quando você olha para El Salvador, quando você olha para a Hungria, quando você olha para todo esse, para o Trump, o que você está vendo? Você está vendo uma espécie de um autoritarismo parlamentar. Você não tem como... Quer dizer, eu estou me referindo a um autoritarismo que não é dado por um golpe de Estado. É dado por um sistema em que você não precisa empacotar formalmente com grandes gestos autoritários do Supremo Tribunal. Você simplesmente toma poder, nomeia lá, durante o seu governo, como o Trump fez, gente que está alinhada a você, você vai conseguir maioria, vai governar com o Centrão, você vai distribuir os cargos do governo federal para o Centrão, como os governadores bolsonaristas do Estado do Rio distribuem para os membros da Alerj, e você toca aquilo. E é óbvio que vai ser um governo absolutamente corrupto. Entendeu? Porque você não vai ter... Qual é a preocupação? Aí vem a história do Master. Como é que você conseguiu fazer esse acordo transversal aí que tinha gente na porta do Lula, né? Não tem o Lula, mas tem na porta do Lula, que já Wagner e Rui Costa de uma ponta, Centrão de outra, e um pedaço do Supremo lá representado pelo ministro Alexandre de Moraes. Era literalmente a expressão de um sistema que está tentando se blindar contra a possibilidade de corrupção eleitoral, disso ser usado durante a campanha eleitoral e que pudesse resultar no impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que isso pudesse prejudicar a campanha do Flávio, a campanha do Alcolumbre, entendeu? E eventualmente até a eleição baiana. Então, a impressão que dá, e aí é engraçado, você sabe que eu li outro dia, ainda não saiu o livro não, e eu não estou querendo fazer propaganda, porque me fez pensar. O Joaquim Falcão vai lançar um livro sobre Supremo. E ele tem uma tese ali que a gente pode discutir, mas uma coisa interessante que ele discute ali não é a ameaça da democracia que vem de fora para dentro, tipo golpe, a extrema-direita. Ele fala que tem uma ameaça que é o acordão, ele chama isso de oligarquia, que são os pontos entre os próprios poderes, que quando a gente fica vendo o que eles têm de diferente entre si, de crise entre si, a gente não vê o que eles têm em comum, quais são os interesses comuns. Entendeu? E a impressão que dá é que a gente caminha para um sistema, a expressão de um novo regime de governabilidade, em que você tem Supremo, tem Centrão e tem, eventualmente, se a direita ganhar com Flávio Bolsonaro, uma engrenagem total em que você restabelece essa governabilidade, mas numa chave que não tem a ver com o presidencialismo de coalizão. É uma espécie de governo congressual meio autoritário, porque ele vai ter, você não vai ter mais controle de nada, não tem mais controle externo e altamente corrupto, entendeu? Eu acho que é um pouco isso que a gente está vendo. Acertei? Era mais ou menos isso que você estava olhando? Eu estou vendo uma coisa diferente. Vamos ouvir a Flávia e vamos tentar ver se a gente chega... É parecido com o que você está falando, só que eu acho que é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Hungria, na Rússia. Acho que é muito diferente. Eu também acho que mas tudo aqui é mais fraquinho, digamos assim. Flávia. Eu queria acrescentar a tudo isso que vocês falaram um elemento que eu não acho que seja nem um pouco desprezível e que, para embasá-lo, a gente ganhou de presente um artigo Confissão de Eduardo Cunha no Poder 360 de hoje, a quem convido todos muito a ler. Por que eu estou chamando de artigo Confissão? É uma ameaça, é um artigo que é uma ameaça ao Lula. O Cunha, o Eduardo Cunha, tá? Não é um homônimo, é o Eduardo Cunha, o agente principal do impeachment de Dilma, né? O articulador do impeachment.
escreve um artigo, eu nem sabia que ele estava com uma coluna quinzenal no Poder 360, este é o primeiro artigo que eu leio dele neste espaço. E ele escreve um longo artigo comparando um eventual Lula 4 ao Dilma 2. E já antecipando que, se o Lula for reeleito, as condições estão dadas para que ele sofra um impeachment. O Eduardo Cunha faz o head de falar, claro, vai precisar ter um crime de responsabilidade, né? Então, se ele não cometer nenhum crime de responsabilidade, não. Mas as condições políticas estão dadas. A certa altura, o que nos ensina e nos confessa Eduardo Cunha? Ele diz o seguinte, abre aspas, lembrando que foi graças a mim que se aprovou a mudança da idade de aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal Federal de 70 para 75 anos, pela simples razão de se impedir que Dilma pudesse nomear 2 novos ministros ao Supremo durante seu segundo mandato. Certo? Soma isso com o parágrafo anterior. No parágrafo anterior, ele fala que o Senado não vai aprovar mais qualquer nome indicado por Lula, salvo se oriundo de algum acordo político para divisão das cadeiras. O que o Eduardo Cunha está nos confessando aqui? Que já em 2015 e 2016, quando ele foi presidente da Câmara, o Congresso já estava à vontade o suficiente para advogar para si a prerrogativa do Executivo de indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Àquela altura, já era o plano do Centrão no Congresso. Como ainda não tinha força política para escancarar isso da forma que Alcolumbre fez quarta passada, a manobra foi a de aumentar a idade de aposentadoria. Certo? Agora, além de Lula, talvez, já estar sujeito a um impeachment antes de se eleger, porque é isso que o artigo do Eduardo Cunha está dizendo, que ele perdeu qualquer condição de governabilidade, que ficou claro a semana passada. Veja, o Eduardo Cunha é oposição. É óbvio que é papel dele de político, de colunista, de ator político / colunista político, advogar que o governo acabou, que a governabilidade está no fim, etc. Mas ele não é um ator político qualquer, ele é uma pessoa que conhece a engrenagem, que entende como esse centrão baixo clero opera. Ele inventou o centrão 2.0, que é para além dos caciques partidários, que é esse centrão que opera a partir do baixo clero, com uma quantidade absurda de votos no Congresso, cujas demandas são muito mais difusas do que as de eu quero a Petrobras de porteira fechada, como era antigamente, certo? Ele é o ponto, a meu ver, um ponto zero da linhagem que culmina no Alcolumbre, mas passa por Arthur Lira, Ciro Nogueira, nas etapas de hipertrofia legislativa. Então, baixo clero, impeachment. Ciro Nogueira, Arthur Lira, orçamento. E agora, Alcolumbre, primeiro-ministro. Praticamente oficial, porque parte da negociação que aconteceu na semana passada, além de master, além de dosimetria e etc., foi a reeleição do Alcolumbre. Alcolumbre fechou a sua reeleição em 2027 com o bolsonarismo e a direita e o centrão. Ele é o primeiro-ministro, ele já está eleito. Esta sucessão de presidentes da Câmara e agora do Senado hipertrofiados não é uma coisa randômica, só tipo, já que se condicionou tal coisa, então já dá para fazer tal coisa. As coisas têm algum grau de cálculo, de previsibilidade. Se em 2015, 11 anos atrás, Eduardo Cunha já estava à vontade de manobrar para evitar que a Dilma nomeasse ministros do Supremo, antes mesmo que ela sofresse o impeachment, evidente, então
não é algo aleatório, fortuito, que a gente culmine no Alcolumbre selando essa derrota retumbante para o Lula na semana passada e, ao mesmo tempo, assegurando a sua recondução à presidência do Senado e do Congresso. Para mim, as coisas estão muito amarradas. Eu acho que este governo que você antevê do Flávio Bolsonaro, eu entendo que ele vai acontecer se o Flávio Bolsonaro for eleito com a anuência desse executivo fraco e se Lula for eleito com crise institucional. Hoje eu ouvi a professora Lara Mesquita. Para mim, ela foi brilhante no Café da Manhã da Folha, no podcast, eu recomendo que todos ouçam também. Ela falou assim, olha, neste momento a gente não pode confundir crise institucional com fraqueza política. O governo Lula está frágil politicamente, não está capaz de articular, não está capaz de entregar resultado no Congresso. Ela defende que ainda não estamos necessariamente numa crise institucional. Eu penso que se não estamos ainda, estamos caminhando fortemente, porque se o próximo presidente da República não estiver disposto a dar mão, dedos e anéis, como eu imagino que Flávio esteja, vai precisar ir para o embate. Vai para o embate sem arma? Não sei. Que armas o executivo ainda teria para brigar? Eu descreveria isso como... É difícil conectar as peças do que acontece no mundo hoje, né? No meio, a gente faz esse trabalho para você. Descubra séries que desvendam complexidades como Ponto de Partida Série, com episódios que analisam as ideologias e grupos decisivos nas eleições de 2026, ou então que aprofundam a história do conflito entre Israel e Palestina. Nosso catálogo inclui ainda documentários icônicos como o especial sobre a trajetória de Fernanda Montenegro e programas de entrevistas como Presença de Espírito, que provocam reflexões sobre vida e espiritualidade com convidados de alto calibre. Essa é uma biblioteca de conhecimento meticulosamente pensada para quem não quer mais do mesmo. É um acervo que transcende o superficial dos streamings convencionais. Assina o Meio Premium e assista.